Fala galerinha aqui do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje quero fazer um vídeo um pouco diferente, né? Inclusive já estou até num cenário diferente, porque hoje eu quero fazer um desenho a carvão com vocês, né? Que é um desenho um pouco diferente, né? Que eu gosto de fazer assim, que é no cavalete, né? Que eu vou fazer o desenho e eu quero ensinar aqui com vocês como que se faz, né, um desenho a carvão, porque eu fui pesquisar e vi que poucas pessoas falam sobre esse assunto, né? Principalmente o desenho a carvão direto no cavalete, né? E eu quero aqui mostrar para vocês, né, essa técnica diferente, né, esse estilo de desenho diferente assim, e quero passar algumas dicas de como executar, né, esse tipo de desenho, porque eu vejo que não tem muito vídeo explicando como que se faz isso, né? Inclusive eu postei uma speed, né, desse desenho que eu vou estar ensinando aqui para vocês, vai estar aí no canal, foi o último desenho que eu postei. Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, mas antes de apresentar as técnicas que a gente utiliza para esse tipo de desenho, primeiramente eu vou apresentar a vocês, né, os materiais que se utilizam. E esse daqui é o carvão, né, que eu estava falando, esse aqui é o carvão vegetal. E eu comprei numa caixinha, veio 5 ao todo, além desse daqui. Paguei em média uns 8 a 10 reais, só que eu não tenho mais a caixinha, mas eu tenho esse daqui e mais os outros. E na minha opinião são duráveis, né? Só que tem que sempre tomar cuidado para não quebrar enquanto você estiver utilizando. Na hora eu vou apresentar para vocês direitinho como que se usa ele. Bom, e aqui também tem o limpa-tipos, né? Para quem não conhece, isso aqui é meio que uma borracha maleável, que se utiliza ela como para tipo tirar o excesso, né? Você vai fazendo assim com ela assim, vai modelando e você vai tirando o excesso do carvão, né? E você poder fazer detalhes com ele, né? Abrir pontos brancos, né? Se você também querer apagar alguma parte do desenho, dá para utilizar a limpa-tipos. E ela não é cara, em torno de uns 4, 5 reais. Comprei na Calunga mesmo. E também um pincel. Recomendo esse pincel mais assim, né, com essa ponta mais chanfrada, mais livre assim, porque tem pincel que é mais duro, né? Eu não recomendo muito, eu prefiro esse pincel mais assim. Por quê? Eu vou utilizar ele para poder espalhar mais o carvão, né? E também para fazer alguns efeitos. Então esse pincel aqui é ótimo. Eu vou evitar usar esse daqui, né, que é o lápis carvão, porque eu quero utilizar mais esse daqui, mas de vez em quando eu posso utilizar esse daqui para fazer alguns detalhes também. Inclusive você pode utilizar também esfuminho ao invés do pincel também, que eu acho que também dá para fazer um trabalho legal. Bom, e falando sobre a folha, eu vou utilizar uma folha bem grande, né? Eu utilizei a folha Canção, acho que Tentes, essa que está passando aí na tela de vocês. Paguei ela em torno de uns 8, 9 reais também. E na minha opinião é uma folha muito boa, né? Porque ela tem uma textura boa, né? Que é praticamente adequada totalmente ao desenho a carvão. E eu também vou utilizar no final do desenho, né, o spray fixador, né? Porque depois que o desenho está pronto e você passa o desenho a carvão, se você passar a mão vai sair. Então você tem que utilizar esse spray fixador, né? Que é esse que está passando aí na tela, para poder fixar o desenho. Aí na hora que você passa a mão assim, não sai com tanta facilidade. E desse jeito você conserva mais o seu desenho. Bom, e falando um pouco sobre o cavalete, né? Esse daqui é meu cavalete super tela, que ele tem uma regulagem atrás assim, que eu posso tombar ele mais um pouco, deixar ele mais em pé. E eu tô apoiando a folha mesmo com a pasta, né? A pasta que é apropriada para essa folha. É recomendável colocar uma madeira, mas como eu não tenho, eu utilizo a própria pasta mesmo. Aí eu coloquei aqui um monte de fita aqui, né, para poder fixar direitinho a folha. E a referência, né, que essa também está passando na tela de vocês, é essa daqui que eu já marquei aqui, né, já deixei aqui separada, que é sempre legal. Quando você for começar a trabalhar assim com desenho a carvão, tenha a imagem impressa para você poder ver e também no celular, né, para você poder acompanhar direito os detalhes. Então vamos lá, o primeiro passo para vocês começarem a fazer um desenho a carvão é vocês fazerem a margem do desenho, né? Que é aquele quadradinho que a gente faz assim. Para vocês conseguir focalizar mais seu campo de visão dentro da margem, né? Para vocês focalizar mais naquilo, né? E não no que é externo. Então é sempre legal vocês fazerem isso. Bom, agora que eu já fiz a margem, né? Eu fiz ela no olhômetro mesmo. A gente já vai começar a fazer o esboço. Que nesse caso eu gosto de fazer o esboço cruz, que é esse daqui que eu até marquei já aqui na referência, que é esse que vamos utilizar. Com a cruz já feita,
é legal vocês fazerem ela fraca, tá? Porque depois vocês vão apagar ela, mas é só para vocês terem um direcionamento de onde você vai fazer cada coisa, né? Porque você não vai, tipo, desenhar em si, não tem linha, né, nesse desenho, porque é um desenho, assim, realista. Então é tudo feito de manchas, né? Então não tem essa muito de você fazer linhas perfeitas ou ficar marcando, assim, muito forte, assim, linhas em si. Não fica legal, né? Porque é um desenho mais feito de mancha. E agora a gente repara onde que está cada coisa, né? A gente começa a montar o desenho. Aqui eu marquei em números, né? Cada quadradinho aqui, 1, 2, 3, 4, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Igual, a gente começa a perceber o que tem no número 2. A gente repara, né, que tem essas árvores assim. E a gente já pode ir marcando com círculos mesmo assim. A gente vai olhando assim a altura, né? Mais ou menos. Tudo assim é mais no olhômetro mesmo, porque não precisa ser tudo perfeito, né? Nem é para ser assim. Tipo medidas, coisas assim, porque é um desenho natural. Então não tem muito negócio assim, de coisas perfeitas, assim, linhas perfeitas, né? Tipo linhas retas ou coisas do tipo. A gente vai marcando assim fraco, né? Tudo no olhômetro mesmo, porque depois a gente vai vindo por cima assim, né? Fazendo as manchas, né? Os riscos assim. E a gente vai fazendo isso em torno de todo o desenho, marcando assim os pontos mais importantes. Bom, aqui eu fiz, né, bem por cima mesmo, e vocês devem estar pensando, isso é loucura, mas é assim mesmo, esse é o processo, né, para se desenhar assim a carvão. Pelo menos o processo que eu gosto de fazer, tem gente que faz diferente, né, tem gente que vai direto assim nas linhas assim, não utiliza essa cruz, né, mas eu gosto sempre de utilizá-la porque fica ainda mais fácil, né, de você entender onde que está cada coisa. E essas linhas assim estão bem jogadas mesmo, é para eu entender mais ou menos onde que está. Tipo, essas mais escuras assim, já são o tronco da árvore, né? E esses círculos assim, é onde já fica mais as folhas, né? E assim a gente vai demarcando. É bem jogado mesmo, né? É só para vocês entenderem mais onde que tá cada coisa, né? E a gente vai focando cada hora em um quadradinho assim, vai completando tudo até tiver tudo pronto. E depois a gente vai para uma outra etapa. E como esse daqui é um desenho longo, eu vou ficar vários dias, né, nele assim, em torno de uns 5 ou 7 dias assim. Então talvez vai mudar a iluminação, né? Dependendo da hora que eu estiver gravando assim, da cena. Eu também vou trocar de roupa assim. Mas nada que atrapalhe a visualização do desenho. Bom, agora com o esboço já feito, a gente vai para a segunda etapa do desenho, que são as escalações de cinza em torno de todo o desenho. A gente vai determinar cada parte de tonação de cinza no desenho assim, para formar o desenho, né? Que esse desenho é feito com manchas, né? Então a gente vai fazer isso em torno de todo o desenho. A gente vai fazer uma escalação do mais claro para o mais escuro. E a gente vai fazer isso em torno de todo o desenho. E tipo assim, essa parte aqui da casa aqui que é mais escura, essa sombra aqui. Em vez da gente já ir direto do mais escuro com ela, a gente vai do mais claro. A gente vai usar um tom fraco do mais escuro, que a gente vai começar em todo o desenho. E a gente vai determinando em cada parte. E quanto mais a gente vai subindo a tonação de cinza, a gente vai parando em algumas partes. Por exemplo, aqui nesse céu é mais claro, então a gente provavelmente vai ser uma ou duas demãos, depois vamos parar. Aqui vamos deixar quieto e a gente vai continuando em outras partes do desenho, até preencher tudo de acordo com a sua tonação de cinza em cada parte. E depois a gente vai indo para uma outra etapa. E para fazer isso, a gente pega o carvão, a gente deixa ele meio deitado assim, e a gente vai riscando o desenho com ele. Bem fraco, né? Pra gente começar assim, do mais claro pro mais escuro. E depois da gente preencher tudo o desenho assim, a gente vai indo para uma segunda demão mais escura, né? Pra gente preenchendo todo o desenho. E a gente vai fazendo isso. E uma dica para você fazer isso é você treinar bastante, porque isso que demora você pegar, né? E você conseguir controlar o peso da sua mão. Isso demora para pegar, então é sempre importante você treinar num papel separado, né? Antes de você começar a fazer um trabalho como esse assim. E vai lembrar, se você está começando hoje no carvão, eu não recomendo você começar com uma paisagem assim. Vai começando com coisas mais simples, né? Você comprar assim, os materiais, coisas assim, as folhas. Vai treinando com desenhos mais simples, tipo uma jarra, algo assim, objetos assim mais simples, né? E vai treinando, porque primeiro você precisa se adequar a como usar o seu material, isso já demora um pouco. Depois você se adequar à técnica. Então
vamos por etapa, né? Se você está começando hoje, vai começando com coisas mais simples e vai dificultando, né, com o tempo. Bom, agora que a gente passou a primeira escalação de cinza, né, o tom mais fraco no desenho, agora a gente vai continuando, né, a gente vai subindo as entonações de cinza em torno de todo o desenho, né, para demarcar cada coisa, e depois a gente vai para uma outra etapa do desenho. Bom, agora eu acabei de passar em torno de todos os desenhos os tons de cinza, só que eu ainda não cheguei ao tom de cinza máximo, né, que é aquele escurão, que eu vou vir com ele depois, né, em torno de algumas partes do desenho. Primeiro a gente vai passar o pincel, né, assim, em torno de praticamente todo o desenho, porque a gente tem que suavizar, né, a gente tem que conseguir espalhar o carvão em torno de todo o papel, porque como você pode ver, tá cheio de pontos brancos. Para a gente preencher esses pontos brancos, a gente tem que vir com o pincel. Vamos dar um exemplo nessa parte aqui. Passa bem de leve mesmo, né? Que ele vai poder preencher todos os pontos brancos que estão em volta. E depois que eu for fazer isso, a gente vai vindo depois com o carvão novamente, né? Algumas partes para a gente poder fazer os detalhes, como por exemplo aqui as plantas, né? Depois que a gente fazer isso aqui, porque isso aqui é tipo uma base, que a gente vai preencher assim. Depois a gente vai vir novamente com carvão para a gente poder fazer esses detalhes, tipo das plantas, das coisas assim, depois com a limpa-tipos também. E também se a base, por exemplo, ficou muito clara, a gente pode vir com carvão de novo, vai escurecer mais, porque é sempre um negócio assim de vai e volta, vai e volta. Cada hora você vai voltar numa parte assim, você vai ter que refazê-la, né, fazer mais detalhes. E é assim que trabalha com desenho a carvão, sempre também no vai e volta. Agora que eu passei o pincel, a gente já vai começar a fazer também uma outra etapa, que isso aqui foi praticamente a base que a gente fez do desenho. Esse aqui ainda é o começo do começo, porque esse desenho é tipo um desenho que se faz uma pintura assim, a lápis de cor. Demora muito, é muito trabalhoso, então esse é um desenho que demora, assim, tem que ter muita paciência. E agora a gente já vai começar a fazer mais assim, a parte já começa a fazer os detalhes, que isso aqui foi a base. Agora a gente vai começar a escurecer ainda mais o desenho. Porque como vocês podem ver aqui nesse barco, por exemplo, aqui está bem escuro nessa parte aqui, essas partes aqui é bem mais escuro. Então a gente vai começar agora a vir com os tons mais escuros, né, nessas partes assim. O que acontece? Às vezes de primeira você passa assim o carvão, não fica tão escuro, mas depois que você passa o pincel, vem com o carvão depois e fica mais escuro. Por quê? O carvão ele gruda mais no papel depois que você passa o pincel. Depois você vem por cima de novo e você consegue deixar ele mais escuro. Então essa é a minha dica para quem quer escurecer mais essas áreas. E começar a fazer também essas flores, né? Também a gente vai começar a fazer esses detalhes e a gente vai fazendo tudo com carvão. E vocês podem ver que, tipo, já que não é um desenho com linhas, aqui tem essas linhas, elas vão sumindo de acordo com que a gente vai passar o pincel. A gente vai passando o pincel e vai sumindo essas linhas, para deixar o desenho mais natural possível, né? Porque na vida real não tem linhas, né? E como esse é um desenho realista, a gente evita esse tipo de coisa. E depois, a última etapa do desenho, a gente vai passar a limpa-tipos, que eu vou estar acompanhando com vocês. Já nessa parte do vídeo, a gente já vai entrando para a última etapa do desenho, que a gente vai começar a mexer com a limpa-tipos. Primeiro você pega a limpa-tipos e você vai amassando a ponta dela, né? E vocês vão começar a bater na árvore, né? Vão começar a fazer pontinhos brancos, né? Em torno, assim, de toda a árvore, né? Que será as folhas, né? E um detalhe que fica bem legal, você batendo com o carvão assim, por exemplo, a luz está vindo mais da direita. Então mais na esquerda você pode ir escurecendo mais, deixando mais escuro assim alguns pontos, como se fosse a sombra, né, da própria folha, que vai fazer um detalhe bem realístico. E você fazendo os pontinhos brancos mais do lado assim da direita. Eu vou fazendo isso ao torno do desenho. Uma coisa legal para você fazer também é que em alguma parte do desenho você deixou só com tom de cinza, você quer deixar ainda mais clara, sem passar limpa-tipos, você pode ir passando o pincel várias vezes até tirar o excesso do carvão. Foi isso que eu fiz na beira, né, nessa beirinha assim da água assim, que deixou um aspecto de luz em uma parte e sombra na outra, deixando o desenho mais realista. E ainda falando da limpa-tipos, você pode ir passando também nessas rochas, nesses outros cantos também que você quer deixar com uma luz mais forte.
E assim, eu não gosto de deixar ela assim 100% branca, né? Depois que eu passo a limpa-tipos, por exemplo, até mesmo nas folhas das árvores, vocês vão reparar isso, que depois que eu passar limpa-tipos e bater o carvão assim, eu ainda vou vir com o pincel bem fraco, batendo assim aos poucos para ficar um pouco cinza, né? Essas partes que fica muito branco no desenho, mas isso vai de cada um. Se você quiser, pode deixar bem branco também, que fica um detalhe legal também, mas eu gosto de deixar um pouquinho cinza. E está aí o desenho agora 100% concluído, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, direitinho o processo. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, né? Por favor, também se inscreva aí no meu canal, né? Curte aí se você gostou do vídeo, se realmente ajudou vocês, né? Como eu disse, foi um desenho demorado, demorei em torno de 8 dias, né, para terminar esse desenho aqui. E assim, é sempre como eu disse para você, sempre aquele negócio de vai e volta, né? Que você vai voltando assim, porque às vezes por mais que você foca muito assim numa parte, alguma hora você vai ter que voltar nela. Que é aquele negócio, né? Você meio que começa com um todo e depois do todo você vai indo em partes. E depois novamente volta em parte, né? Para você conseguir concluir tudo. Eu vou deixar essa referência aí na descrição. A Speed Draw dele também tá aqui no canal, se você quiser só ver Speed. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos.